Bom dia a todos, os telespectadores do Objetivismo Brasil. Hoje nós temos Tal Tsefani, o CEO do Ayn Rand Institute. Ele é um empreendedor, investidor e executivo de negócios do setor de tecnologia. Ele foi vice-presidente de atendimento ao consumidor na MuleSoft e membro do conselho da Base CRM, uma empresa de software em Mountain View, Califórnia. Então, hoje, para reforçar, ele é o CEO do Ayn Rand Institute. Ele está conosco hoje para discutir felicidade. Então, seja bem-vindo. Como chegar à felicidade. Então, muito obrigado por estar conosco e vamos ter uma ótima conversa. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado por me receber. Então, primeira pergunta. Gostamos de começar pelo básico. O que é individualismo? Bom, individualismo é bom começar aí, porque é um pré-requisito para entender a felicidade humana. Vem da palavra indivíduo, que significa eu, só eu. Podemos criar muitos conceitos sobre o mundo, falar de brasileiros, americanos, mas o que existe na verdade sou eu. Olhe para o mundo, só existe eu, você, ele, ela. Somos todos indivíduos. Somos organismos individuais que sustentam a sua própria vida. E é isso que Ayn Rand identificou como conceito central se começamos na ética e vamos para a política. Essa é a unidade relevante, que cuida de si própria, que sustenta a sua vida. É o centro do universo. Eu sou o centro do universo. E você é o centro do seu universo. E o seu objetivo é servir a sua vida da melhor forma possível. Então, o individualismo mostra que só existe o indivíduo. Nós somos diferentes, nós não somos como formigas, como esquilos. Eu vejo esquilos passando todo dia. Eles fazem a mesma coisa, você não consegue diferenciar um do outro. Então, tente me mostrar dois seres humanos iguais. Não existe. Nós somos seres contextuais e é verdade que, como espécie, nós vivemos de uma forma particular, dormimos, comemos, bebemos, mas, além das necessidades básicas, nós somos animais diferentes. Algumas pessoas gostam de trabalhar sozinhos, outras pessoas não conseguem viver sem aquela bagunça, sem pessoas ao redor. Alguém gosta de fazer corridas, de correr, outras pessoas não gostam. Então, nós somos totalmente diferentes. E é por isso que, como humanos, nós precisamos expressar e manifestar o nosso individualismo. Se pensar na política, esse é o tipo de ambiente que precisamos para expressar nosso individualismo. Precisamos de liberdade. O individualismo é o centro do que nós somos metafisicamente e epistemologicamente. Nós construímos nosso próprio caráter. Eticamente, você deve conhecer a si próprio, os seus valores e persegui-los de uma forma racional. E politicamente, deixe-me ser quem eu sou. Eu preciso da liberdade para expressar minha individualidade. É isso que individualismo significa para mim. Então, deixe-me sozinho para ser a mim mesmo. Gostei dessa definição política. Vou roubar. Então, como o individualismo é ligado ao egoísmo racional? Egoísmo é a atitude em que você pode expressar o seu individualismo. Você deve orientar seu propósito, seus valores para cuidar de si próprio. Porque muitas pessoas, por exemplo, mesmo sendo livres, não saberiam como começar a ser livres. Porque o código delas, o código moral delas é orientado a ajudar os outros. Garantir o bem dos outros. E eu não importa. Elas nunca florescerão como seres humanos, esses indivíduos,
porque eles não são orientados para se tornarem o melhor que eles podem ser. O egoísmo racional é um código de moralidade, ético. Não importa o que alguém possa te dizer, a religião, a sua cultura, a sua família, a tribo, hoje em dia é muito popular. Não é verdade que você deve a sua vida para os outros. O seu real propósito na vida é descobrir quem você é e o que você quer fazer, perseguir esses valores, e é assim que nós alcançamos a felicidade. Nós falaremos depois de felicidade, mas para ser feliz e florescer como ser humano, você precisa ser orientado para si próprio, no seu mundo interno. Só você pode acessá-lo. A que eu respondo, o que eu gosto e amo, o que eu gosto de fazer, com quem gosto de estar. Essas são as perguntas importantes. Se você for ensinado por alguém a não se importar com isso, há algo errado com eles. Eles estão orientando que você vá contra você próprio. Então, o egoísmo é a direção, a atitude, o propósito de me colocar no centro da minha vida, do que eu quero. Existe um processo de descobrir quem você é e o que você quer? Isso parece fácil, parece algo impulsivo. Eu vou fazer o que eu queira fazer, com um tipo de emocionalismo e um imediatismo. Eu acho que é um pouco mais sutil. É um processo de uma vida inteira, nunca termina. Você muda toda hora. O que você queria aos 16 não é o mesmo que queria aos 20 e nem aos 40. Você está sempre mudando. Porque uma vez que você consegue, você realiza alguma coisa, você quer mais coisas. Então, em primeiro lugar, as pessoas se confundem entre emocionalismo e ser orientado racionalmente para valores. Porque começa com uma emoção racional. Por exemplo, eu vou para uma festa. Eu encontro alguém e eu gosto daquela pessoa. É uma reação emocional. E eu tenho que me perguntar, por que eu reagi àquela pessoa? E então você aplica a sua razão para entender que tipo de virtudes e traços que ela tem que faz você responder a ela. Então, esse ciclo de reação emocional é como uma bandeirinha do seu subconsciente, que está dizendo que você quer mais disso. Por exemplo, eu começo a praticar um novo hobby e eu gosto daquilo. Sempre começa com uma reação emocional, que é como uma bandeirinha que está dizendo isso é importante, é legal, é excitante. E racionalmente você tenta entender o que é isso. Por exemplo, se alguém te oferece heroína e eu não sei porquê, e você testa, você prova e você diz, nossa, que legal, e você quer repetir, isso é emocionalismo. Por quê? Você tem uma reação emocional e agora você está tentando refletir se isso é bom ou não para mim. Digamos que aquela pessoa era muito atraente, mas havia alguma coisa nela que parecia que ela estava fingindo. Essa pessoa seria boa para mim, mesmo sendo atraente? Seria legal começar uma relação mais profunda com ela? É um ciclo, é um processo de reações emocionais que você coloca na mesa e com o poder da introspecção, você aplica a razão para entender o que está acontecendo. Se há valores, se é bom para mim. Porque você sabe, né? Nem tudo que brilha é bom. Essa é a diferença entre nós e os animais. Então, meu cachorro, por exemplo, eu posso dar uma coisa muito gostosa para o meu cachorro, mas que seja veneno. Nós já temos uma faculdade racional que nos permite não simplesmente seguir as nossas emoções, viver pelas nossas emoções, ou sensações, ou desejos, algum tipo de compulsão, mas nos permite parar e pensar no longo prazo. O que é bom para você é bom para você no contexto da sua vida, não só nesse momento. Então, é um processo. A maioria das pessoas
até no Happiness Team, num programa que eu organizo, ele ajuda a descobrir o que isso significa para mim. Como eu posso aplicar o objetivismo para a minha vida, enriquecendo a minha vida. Como Rand pensava sobre o florescimento humano. E não é fácil. Todos vocês se perguntando quem é você. Tente te responder a essa simples pergunta. Não é fácil responder. Você chega a uma conclusão que, para responder essa questão, você precisa estar muito claro sobre as coisas que você ama. As coisas que você responde definem quem você é. Não é como abrir a sua mente e olhar para ver quem é o Matheus ou o Ricardo. A forma como você se comporta e as coisas às quais você reage. Então, as suas escolhas sobre como viver e o que perseguir, e essas coisas não são muito claras para a maioria das pessoas. Muitas pessoas nem chegam a pensar sobre o que eu realmente quero, o que seria significativo para mim, mesmo com todos os problemas que existem na realidade. Se você quer ser um cantor de ópera e não tem a voz, você pode ser apaixonado por isso. Talvez você pode trabalhar com ópera, ser um diretor de uma peça, mas não vai ser o cantor. Você tem que saber lidar com isso, lidar com seus limites. Você pode desfrutar a ópera, né? Então, descobrir e identificar os seus valores e descobrir uma forma racional de persegui-los é um desafio contínuo. E como você disse, é um processo. O que eu tenho na minha frente aqui, vocês não conseguem ver, é um quadro branco. É como se fosse a minha galáxia de valores. Tudo que é importante para a minha vida, organizado em categorias. Objetivos de carreira, relações, hobbies, saúde e coisas como criação de riqueza. Porque o dinheiro, a propósito, é um meio para um fim, mas é um meio importante, que me compra tempo para que eu possa perseguir outros valores. Muitas vezes é ligado às minhas buscas. Por exemplo, trabalhando no área, eu recebo um salário, e aí eu obtenho duas coisas, um trabalho inspirador e um salário. Mas não necessariamente muitas pessoas acham, eu posso ganhar dinheiro assim e desfrutar o meu tempo de outra forma. Então, muitas pessoas têm essa dificuldade entre paixão, pagar as contas. Então, você tem que achar formas de perseguir os seus valores de uma forma mais rica possível. Então, o que é felicidade e como isso é ligado à introspecção? Você comentou um pouco. O que vocês acham que é felicidade? Eu tenho um código, vamos dizer assim, um cheat code. Mas o que você diria, por exemplo, em Porto Alegre, se você perguntasse pessoas arbitrariamente, vocês são felizes? 95 delas responderiam o quê? Os brasileiros são felizes em geral, né? E eu concordo com isso. O senso de vida que eu tenho no Brasil é surpreendente. Me lembra um pouco de Israel. As pessoas também são muito felizes. São sempre nervosas, tensas e agitadas, mas são felizes. Então, os brasileiros, eles se preocupam muito com a sua liberdade, porque sabem o que significa para a vida deles, né? Creio que o brasileiro médio, eles ligam a felicidade a um conflito, a um esforço, no sentido de que eles estão tentando ter uma vida melhor para eles mesmos e suas famílias, enfim. E parte da questão que temos aqui é que existem tantas regulações, corrupção, que você não consegue trabalhar mais. Então, a maioria dos brasileiros, por exemplo, gostariam de trabalhar muito mais para melhorar a vida deles e das suas famílias. Mas há vários tipos de legislações que impedem isso. Há uma visão que estou tentando dar uma vida melhor do que eu tive. A maioria das pessoas, especialmente se você vem de uma família pobre,
É verdade que a primeira coisa que você deveria focar é uma segurança financeira. Isso é o básico. Se você não tem uma casa onde viver, comida para comer, é difícil perseguir outros valores. Creio que em todos os outros lugares do mundo, se vocês pedirem nas ruas, as pessoas dirão, sim, nós somos felizes. Porque elas, de fato, não entendem a profundidade desse termo. Para mim, felicidade é a busca do seu maior potencial. E você pode pedir, mas como eu sei qual é o meu potencial? E a questão é que você precisa descobrir. Mas você sabe do que é capaz. Com muito tempo de reflexão, você vai conseguir entender, você vai desenvolver uma reputação, uma autoestima, e vai dizer, nossa, eu sou bom, eu consigo fazer isso, eu me interesso em tais coisas, eu consigo buscar essas coisas. Então, se você voltar para a definição de Rand, é muito clara, porque é um estado de consciência que advém da busca dos seus valores. Então, ela não dá a definição de como se sente, como sente isso, mas ela ensina como alcançar. Então, se você lê isso de trás para frente, ela vai dizer, busque os seus valores, escolha os seus valores. Você tem que descobrir a que você responde, o que tem sentido para você. Isso é muito desafiador. A parte mais estratégica, o que eu quero, a que eu respondo. Aí você traça um plano para alcançar isso. Algumas coisas exigirão 10, 15 anos para serem atingidas, realizadas. E a conquista desses valores dão um feedback, um loop, né, de feedback que eleva a sua autoestima a um ponto que você pode dizer que você é feliz. E permita-me dizer como eu experimento a felicidade. É como o clima, não o tempo. Eu não acordo, hoje eu estou feliz e amanhã eu acordo triste. A melhor citação, então, eu sei como viver. Eu sei como viver. Eu me conheço, eu sei o que eu amo, eu conheço o que eu amo. Eu me coloquei em uma posição de me engajar com coisas que eu dou valor. Eu tenho muita energia porque eu quero estar aqui nessa entrevista e não quero estar em outro lugar. Pergunte-se, você está fazendo isso em todas as sessões da sua vida, nas suas relações, amizades, atividades de trabalho? Então, há um sentido mais profundo de vida, de viver, do que simplesmente deixar acontecer ou simplesmente de ganhar dinheiro, de passar o tempo. Então, se as pessoas têm um padrão tão baixo de felicidade, só, vamos dizer, abaixo na pirâmide de Maslow, isso é muito baixo, é pouco. Então pense nos heróis, por exemplo, Steve Jobs, o seu artista favorito, alguém que você admira, eles estão vivendo, eles se encharam a sua paixão, e ela não está lá fora, eles construíram a sua alma em direção a desenvolver os seus interesses. É uma jornada heróica. Se você quer aumentar esse padrão, subir na pirâmide, se é isso que eu quero, então há todo um processo que você precisa seguir para chegar lá no pico. Não adianta só viver, sobreviver. Muitas pessoas só seguem as coisas dos outros, o que o pai disse para fazer, eles até ganham um pouco de dinheiro, casam, têm filhos. Isso descreve a vida de muitas pessoas e não tem problema fazer isso. Mas isso não é viver bem, não é se desenvolver. Então, como a felicidade é ligada a conhecimento? Deixa eu dar um exemplo. Quando você está tentando alcançar os seus valores,
você tem que entender como atingi-los. E às vezes, por exemplo, às vezes é buscar um mestrado em alguma coisa. Você tem que saber o caminho que tem que ser feito. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu estou jogando vôlei, estou jogando bastante vôlei, então eu estou fazendo exercícios e eu quero pular mais alto. Algo bem específico. E eu quero fazer isso para que eu possa ser um atacante melhor. E porque eu gosto de ser bom no jogo. Então, em certos grupos eu sou o melhor. E em outros eu sou o pior jogador. E eu quero ser o melhor no melhor time. Então eu tenho que me exercitar. Eu sei como me exercitar. Eu tenho um conhecimento de como me exercitar. Uma coisa que eu não estava fazendo era fortalecer a minha coluna. E eu realmente não sabia todos os músculos que estavam envolvidos no processo. E as minhas costas começaram a doer. E eu falei com a minha esposa, eu disse, vocês deveriam trabalhar com um determinado músculo. E eu disse, nossa, eu não sabia que eu precisava exercitar esse músculo, por isso que doía minhas costas. Então, se eu não tivesse pedido para ela, eu seria um atleta machucado. Ou você desistiria por causa dessa dor nas costas. Então, isso acontece em diversas coisas da vida. Quando eu tenho conhecimento das coisas que eu preciso fazer, então eu entendi o processo. Então, aí eu pude melhorar um pouco mais. Então, 3 semanas atrás, eu falei com um empreendedor de sucesso e ele me deu dicas sobre como melhorar a minha startup. Então, eu consegui um conhecimento, apliquei e melhorei o meu conhecimento. E o que acontece se você não tem o conhecimento? Então, agora que você tem mais conhecimento sobre perseguir os seus valores, é mais interessante ou não? Há 2 emoções no meu caso. Uma é alívio, porque não saber o que eu tenho que fazer é frustrante. Então quando eu obtenho esse conhecimento, e eu passei pelo OSCE, então se eu não tivesse passado pelo OSCE, talvez eu não saberia. E o segundo é empolgação, porque eu sei o que fazer. Eu consigo entender os passos. Então, a razão por que eu perguntei é que os seus valores enriquecem a sua vida. O vôlei se tornou ainda mais interessante. Então, se eu fortalecer o meu abdômen, eu vou poder pular mais alto e atacar melhor. Então, esse é o processo de descobrir valores. No início é só uma noção vaga. Vôlei é legal. É um jogo em equipe. Mas conforme você aprofunda o seu conhecimento, você consegue criar uma base tão grande de conhecimento, você pode dedicar a sua vida ao voleibol e não ser o melhor. É um esforço constante, uma fonte de conhecimento que vai sendo integrado. E isso vai gerando interesse. Então, às vezes, e não sei se você sente isso, quando você se aprofunda numa coisa e parece que você não quer ir mais fundo. Por exemplo, eu toco baixo em casa, eu já estou tocando o suficiente para mim, eu não quero gastar mais tempo com isso. Então, há um elemento, um reconhecimento de que você tem um tempo limitado. E essa é realmente uma restrição. Em que você vai gastar o seu tempo? Então, voltando à sua questão do conhecimento. Você deveria buscar conhecimento e quanto mais conhecimento você tem, a sua vida se torna mais rica, porque seus valores se tornam mais profundos e significativos. As suas realizações serão maiores porque você terá autoestima, combustível para conquistar mais. Por exemplo, quando eu comecei a minha startup, eu não sabia nada em comparação ao que eu sabia hoje. Eu achava que sabia tudo. É sempre contextual. Quanto mais profundo, e você tem que apreciar isso. Você está sempre num processo de aprender mais. Se eu olhar no futuro para trás, eu vou ver que eu melhorei muito. Então, você precisa apreciar que está sempre em busca de mais conhecimento. É um processo que não termina, que não tem fim. E
E você precisa ser positivo. A atitude, a visão de uma jornada, ela sempre vai ser divertida? Não. Se você analisar qualquer filme, por exemplo, alguém quer uma coisa é muito difícil conquistar, né, esse desafio. Se fosse fácil, todo mundo conseguiria. Então, eles obtêm uma versão do que queriam. Muitas vezes você descobre que o que você queria não é o que você quer hoje. Então, eles conquistam o que queriam e essa é a jornada. Nós estamos tentando viver a nossa jornada do herói, em resumo. Então, até aqui, nós discutimos muito sobre a definição adequada de individualismo, felicidade. E uma coisa que Ricardo disse, quando nós estávamos discutindo sobre senso de vida no Brasil, por exemplo, ou Israel, ele estava falando sobre algumas restrições coletivas entre as regulações e outros tipos de coisa. Uma pergunta que eu gostaria de fazer, e você pode introduzir um pouco sobre a sua história, sobre a origem em Israel, a escolha de valores de uma pessoa depende da sua cultura, e a felicidade está vinculada à cultura. Você pode falar de um lugar, por exemplo, que existe um lugar em que as pessoas são mais felizes ou não, ou tudo se restringe ao indivíduo. Então, o ambiente em que você nasce ou suporta o individualismo e a busca de valores, ou prejudica essa busca, interferindo de certa forma. Se pensar em alguém que nasce hoje na Coreia do Norte, qual é a capacidade deles de florescer? Eles são tratados como formigas, são obrigados a fazer coisas desde que nascem. Então, a sua cultura, seu ambiente político afetam nossa capacidade de agir. Ou ela alimenta a humanidade em você, ou o pior que você tem, que você pode ter. Então, é uma plataforma básica sobre a qual você está. Sim, eu me mudei de Israel para os Estados Unidos porque eu achei que eu seria mais feliz. Eu vejo mais pessoas realizadas ao meu redor. Muitas pessoas não sabem usar essa liberdade, né, porque tem uma filosofia ruim. Sim, você precisa de um ambiente político, mas uma filosofia ética que o guie nas buscas que o tornarão mais felizes. Sim, há outras coisas que afetam a sua vida. Por exemplo, o ambiente na sua infância afeta a construção da sua alma, da sua personalidade. É uma combinação de hardware e software. Quando eu tive meu primeiro filho, ele era um tipo específico de bebê. Ele era muito calmo, fácil de lidar. Quando a minha filha nasceu, meu segundo filho, né, era totalmente oposta a isso. Muito mais tensa, reagindo ao toque, a reação ao toque dela era diferente, ela gostava de gritar bastante. Então, nós achávamos que éramos bons pais no primeiro filho, mas no segundo nós já tivemos que repensar um pouco. Então, é um hardware diferente. Eles estão rodando num hardware diferente. Mas com o tempo eles evoluem como eles querem evoluir. Então é uma combinação. Nós devemos pensar, as coisas que você não pode controlar são dadas. Não pode controlar onde nasceu, no seu país. Mas eu postei uma vez no Facebook que essa é a prova total do individualismo. Eu não vivo no país onde nasci, eu falo uma língua diferente, eu acredito nos valores totalmente contrários em que fui criado e rejeitei a minha religião. Eu remodelei a minha vida. As pessoas ao meu redor,
Eu nunca vivi ao redor de uma floresta e agora vivo aqui do lado. Então, eu escolho como, onde e com quem quero viver. Eu sei que algumas pessoas não conseguem sair de onde estão. Tente obter um passaporte ou encontre o melhor ambiente para você. É uma combinação de criação, de natureza, de contexto. Esse como você... Não se preocupe com o que você não consegue controlar. Foque no que você consegue controlar. Faça o melhor com o que você tem. Eu gostaria de ter sido muito mais alto e jogado basquete, mas não foi assim. E daí? Eu encontrei outros propósitos. Então, voltando à razão, a Rand coloca isso no centro da experiência humana. Seja razoável, seja racional. Se você vive em Porto Alegre, você nasceu ali, e se é bom para você, sim, permaneça, faça o melhor. Se não for, se mude para outro lugar, para São Paulo, busque outras oportunidades. O Brasil não é onde você quer viver em outra cultura, pode se mudar. Você só tem uma vida. Você tem que fazer o máximo disso. Eu sempre digo para as pessoas no My Happiness Team, é a sua jornada. A questão é, quão interessante ela vai ser? O Jeff Bezos sempre diz do caminho de menos receios, né? E olhe para trás e diga assim, imagine que você tem 90 anos. Você está vivendo uma vida sem arrependimentos. Se você se perguntar, poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, muitas vezes a gente ressente o que não fez, e não o que a gente fez e falhou, porque nós temos medo de falhar. Então vai, faz. O que você tem a perder? Sim, você pode falhar, fracassar, mas é mais provável que você pode se basear nesses erros para crescer. É assim que você aprende. É assim que eu penso na minha cultura, nas pessoas, né? Tudo isso me influenciou, minha cultura, minha família, mas isso não me define. Então, uma das coisas que acontece quando nós estamos falando do seu contexto coletivo, especialmente a ética problemática que muitas pessoas adotam em suas vidas, quando você fala das virtudes, por exemplo, as virtudes objetivistas, muitas vezes as pessoas fazem a conexão de virtudes aplicadas para com os outros. Por exemplo, eu tenho que ser justo, aplicar a virtude da virtude em minha relação com o Ricardo. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a minha vida, mas sim com a minha relação com os outros. E uma coisa que eu vi muito já, houve um artigo do Roberto falando disso, que as pessoas tendem a ver um conflito entre felicidade e responsabilidade, por exemplo. Porque você tem que sempre pensar no outro primeiro, ser responsável. Você tem um dever para com o Ricardo, para com meus filhos, minha família, e só depois disso eu vou pensar na minha vida e nas coisas que eu quero fazer. Existe esse conflito entre felicidade e responsabilidade? É um conflito inventado, que é injetado na cultura por filosofias ruins. Então, por que existe um conflito entre eu focar em mim mesmo e fazer tudo que é bom para mim, para o tal, e a vida do Ricardo, ou a sua vida, ou a vida do Mateus? Se eu, e aqui novamente, aqui a divisão de, se eu racionalmente persigo meus valores, eu facilmente concluiria que a melhor forma de interagir com outras pessoas é de uma forma justa. Porque se eu lhe trato mal, ou lhe trato de forma injusta, você vai fazer o mesmo comigo. E eu estou vivendo num mundo em que todos estão se tratando de forma injusta. Você quer mentir para alguém? Tente, veja o que acontece.
Se você realmente pensar, Rand diz isso em toda a sua obra. Detecte a falácia da premissa altruísta. O que significa? Nós estamos trabalhando uns contra os outros. Você tem que cuidar de mim, eu tenho que cuidar de você. E se você cuidar de si próprio, é contra. Esse é um golpe. Esse é um golpe epistemológico. Né? Por exemplo, selfish, né? Egoísta. Como, por exemplo, Ricardo é egoísta. Estou dizendo duas coisas. Uma, Ricardo pensa em si próprio. E o que tem de errado nisso? Todo mundo pensa. Nós escovamos os dentes, tomamos café. Por que fizemos isso? Não é tão egoísta isso? Então, uma coisa é boa. A outra, mas ele não se importa comigo, com os outros. Quem está dizendo? Se você toma dois comportamentos diferentes e coloca numa só palavra, num só conceito, você confunde todo mundo. Então, as pessoas não conseguem separar o bem de si próprio e o bem dos outros. Se você sempre tiver esse conflito, estará errado. Porque vai implicar que, se o Ricardo se preocupa consigo mesmo, ele sempre vai ser ruim com os outros, com o Mateus. Você está separando as coisas. É aí que vemos a profundidade do altruísmo. Ele invade a epistemologia, cria justiça social, Black Lives Matter. Eles criam palavras para confundir a forma como você pensa. Então, a nossa ferramenta de cognição são as palavras. E a Rand é capaz de identificar as falácias nessas definições. E ela diz, egoísta é sempre o bem, preocupar-se consigo próprio. E para ser egoísta, você precisa se preocupar com as outras pessoas, porque elas fazem parte do seu ambiente. E vamos criar uma outra palavra, como terrível. Por exemplo, uma forma irracional de viver. Então, separar as duas. Então, repetidamente, egoísmo é uma coisa boa. Nós temos que entender que estamos enfrentando um conflito muito sério. Eu fiz uma palestra um fórum em São Paulo, com a AFL São Paulo, e eu quero que vocês assistam. É basicamente dizendo, todos os que lutam pela liberdade e estão fazendo no Brasil estão perdendo tempo. Vocês estão vindo para uma batalha com rifles e os seus inimigos têm armas nucleares. Boa sorte. Se você quer ser efetivo na batalha, você tem que entender que a batalha é filosófica, não é política. É ética epistemológica. Nós temos que saber o que é o bem, e aí nós ganhamos. E não simplesmente dizer, nós somos capitalistas porque funciona. O que importa é que funciona. Nós queremos ser bons, buscar o bem. É bem complicado. O coletivismo e o altruísmo são muito sofisticados. É por isso que estão ganhando. Então, voltando um pouco para a felicidade individual, para o lado positivo. É sempre melhor focar no positivo. Não importando o que está acontecendo no mundo, a coisa mais importante em que estar pensando é na sua felicidade pessoal. Como a sua felicidade e estilo de vida se relaciona com a felicidade? Como o seu estilo de vida, como seus hábitos e estilos de vida se relacionam com a sua felicidade? Sim, os hábitos são como você se programa. Como são formados? Você pensa de uma determinada forma e você age. E você repete isso, essa ação. Sai de um esforço consciente para um comportamento automatizado no subconsciente. No início é difícil ter um novo hábito e depois ele lentamente ele se torna subconsciente. E, por exemplo, quando eu acordo,
Eu levanto e vou escovar os dentes. Então, muitas vezes você pensa assim, não sei como eu cheguei aqui, nem me lembro como eu cheguei aqui. A questão principal é se você analisar os seus hábitos, eles estão agregando para a sua felicidade ou não. Vamos dizer que você fuma. Você sabe que os seus pulmões estão ficando piores. Vai ser difícil parar de fumar? Sim. Mas você pode tornar um hábito? Sim. A questão é, você tem a perseverança e a atitude para parar de fumar? Porque não é bom para você? Então, não tome o hábito como algo dado. Por exemplo, eu como doces. Eu perdi 10 quilos. Eu precisei de um plano nutricional, que foi difícil de seguir no início, mas eu precisava isso para saber o que funcionava para mim. Então, como mudar o meu hábito? Eu sabia que eu tinha que saber exatamente o que eu comia e não comia. Então, eu coloquei 2 opções por refeição. E sempre que eu ia para o refrigerador, eu poderia comer isso ou aquilo. Eu não vou comer iogurte, eu vou comer um omelete. 2 coisas para café da manhã. E isso fica claro para mim. É assim que funciona para mim. Outras pessoas precisam de outras coisas, é claro. Por exemplo, eu não vou comer panquecas, porque eu decidi que a saúde é importante para mim. É assim que você conquista a autoestima. Você se vê decidindo fazer alguma coisa, mesmo não tendo conhecimento naquele momento, mas você faz um plano que funciona para você e você o segue. A felicidade é um desafio, é uma realização, não é automático. Uma das suas questões anteriores não diz respeito a ser divertido toda hora. Eu acho que é legal, você deveria ser motivado pela buscar diversão e empolgação e prazer nas suas atividades. Muitos objetivistas acham que eu tenho que que é um dever ser racional e tudo mais. Não tem problema, pode ser para beber, comer um bolo, não tem problema. Você tem que ser racional quanto a maximar o prazer no longo prazo. Para mim é muito melhor parecer saudável do que ficar comendo sempre. Por exemplo, quando eu vejo um bolo de chocolate que eu gosto, eu vou comer. Mas eu sei que eu passei das minhas calorias e no dia seguinte eu vou ter que dar uma maneirada. Mas você percebe que é um esforço. Então pense, por exemplo, você é o melhor jogador de vôlei do mundo. Você tem toda a fortuna do mundo. Você pode conseguir qualquer mulher que quiser. Ela é sua. Sim. Eu sou casado. Então, sorry, Emily. Desculpe, Emily. Eu vou buscar outros exemplos. Tudo que você quer, você está nas suas mãos. Você vai se sentir tão mal. E é isso que muitas pessoas não entendem sobre o dinheiro. Veja muitos ricos. Eles são humanos diferentes? Não, eles estão sempre na busca de valores. Por exemplo, o Jeff Bezos. Criou a Amazon, está legal. Agora ele está tentando levar as pessoas para a Lua. Por que parar? Ele desfruta da vida dele. Mas não é isso que o faz feliz. O que o faz feliz é essa busca por propósitos. Nós temos que entender e apreciar a profundidade do significado do conceito de felicidade. Verdadeiramente feliz, poucas pessoas ao nosso redor são, de fato. Eu ouvi você falar desse processo de descoberta das ações que você precisa tomar para chegar na felicidade. Você pode resumir em 5 minutos qual é a coisa prática o que eu posso fazer, como eu posso pensar melhor sobre a minha vida, como ser feliz.
Eu penso que posso resumir em diversas perguntas. A primeira é: quem sou eu? E a resposta a isso são os seus valores. Você precisa desenvolver, ter alguma clareza sobre as coisas que me interessam, e os exercícios que eu dou no Happiness Team lhe permitem criar essa galáxia de valores. E mais do que isso, você entra em temas de valores. Então, dentro desse conjunto de coisas, você consegue interligar os seus valores, os seus interesses e como isso faz sentido em conjunto. Então, a primeira coisa é responder: quem sou eu e o que eu amo? E a segunda questão: o que eu quero? O que eu quero agora? De todas as coisas que estão disponíveis, o que você pode continuar perseguindo ou mudar a trajetória? Por exemplo, na carreira, nos relacionamentos, saúde, criação de riqueza. E então você escolhe uma coisa. E nós falamos disso como compromisso. Se nós obtemos esse valor, mandará choque, causará um choque na minha vida, impactando todas as outras regiões da minha vida. E você começa a ser um gestor de projeto. É o que eu quero, como vai ser quando eu conseguir e como vai impactar a minha vida. Esses são os pré-requisitos. É assim que essa será a minha estratégia para superar os obstáculos. Você cria nesse grupo, você tem um grupo que vai te permitir saber todas as coisas que pode fazer. Então, primeiro eu defino o que eu quero e como eu vou perseguir essa coisa. Então, você não só aprende a fazer uma estratégia, mas como implementar isso. Então, quando você, por exemplo, quando você está dançando, você não consegue pensar, na festa. Mas quando você está lá no VIP, aí tu consegue olhar para baixo e entender até como tu vai dançar. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ser efetivo na busca de valores e, ao mesmo tempo, monitorar os seus estados emocionais. Então, autodescoberta é um ciclo. Autodescoberta, observar a si próprio, introspecção. Então, você analisa, você se compromete e busca e monitora a sua questão emocional. É uma espiral que vai se ampliando, que vai enriquecendo a sua vida com valores. É como hábitos de felicidade. Eu acordo todo mundo, antes de sair da cama, eu penso: o que eu vou fazer hoje? Vai servir aos meus valores? Eu vou gastar meu tempo com coisas que importam ou não? Como eu posso otimizar a busca pelos valores que eu quero? O que mais eu posso querer que hoje eu não tenho? É uma dinâmica bonita de tornar a minha vida mais rica possível, com relações, com experiências, comprar coisas novas, estudar coisas novas. Isso desenvolve uma atitude para com a vida como uma criança. Eu gosto de ver a vida como uma caixa de areia de oportunidades. Eu presto menos atenção a pessoas ruins, a política ao meu redor, apesar de ter que levar isso em conta também, mas eu me preocupo mais. Não, eu não me preocupo tanto com o que o Biden está fazendo. Eu vivo a minha vida e foco nos meus valores. Então, o Happiness Team é um resumo de coisas que eu testei em mim mesmo por muitos anos. Muitas coisas não funcionaram. Quando eu tentei me forçar, e muitas coisas funcionaram. Com a ajuda do objetivismo, muitas ferramentas de gestão e psicológicas que eu aprendi, como gerir a mim mesmo, e aplicando tudo isso a uma atitude de que eu mereço a felicidade, eu posso conquistá-la. E o meu objetivo de hoje até o dia que eu morrer é perseguir o máximo de valores que eu puder. Então, você pode... vocês podem falar um pouco sobre a conferência que vai
vai acontecer em São Paulo. Eu tenho muitos amigos no Brasil, e se alguém quiser participar do Happiness Team, nós estamos começando agora um novo grupo agora na sexta-feira. Vocês podem se registrar. Então, vocês têm que agir rápido. Se não puderem agora, daqui a 2, 3 meses teremos outro. E estaremos no Brasil, então, no Ayn Rand Institute e Ayn Rand Center Latin America, em 22 e 23 de setembro, em São Paulo. Teremos um evento magnífico, uma oportunidade de entender o pensamento de Rand e obra de uma forma muito mais profunda. Nós teremos pessoas os grandes pensadores do objetivismo no Brasil. Não importa se você concorda ou não, se você leu muito ou não sobre Rand, junte-se a nós. É a oportunidade perfeita de questionar, para questionar. Eu sei que a religião é importante para muitas pessoas. Façam perguntas. Eu conheço muitas pessoas que estavam preocupadas em participar e me disseram que eu aprendi muito. E se você é um estudante do objetivismo, faça perguntas difíceis. Não importa se você leu A Revolta de Atlas, Introdução à Epistemologia Objetivista. Você terá palestras, mas também muitos momentos para conhecer uns aos outros e falar com os especialistas, né? E para falar também de felicidade. Então, antes de terminarmos, vamos reforçar o convite para estar conosco dia 22 e 23 de setembro em São Paulo, para a nossa conferência, a única conferência neste ano, então você não pode perder. E eu gostaria de adicionar que se você é um estudante e você não vive em São Paulo e quer uma ajuda para poder ir para lá, então nós financiamos também a viagem, algumas outras coisas. Então, todos nós estaremos lá, eu, Ricardo, o Tal, para compartilhar experiências e discutir sobre vida, felicidade e, obviamente, objetivismo. Então, muito obrigado, Tal, por essa entrevista. E então, essa palestra estará com áudio em português em breve no nosso canal. Então, vamos estar em São Paulo juntos e desfrutar a vida. Muito obrigado por me receber. Quero ver vocês lá. Muito obrigado. Muito obrigado.